vocês? Nós somos a equipe Amparo e ficamos responsáveis pelo tema Mal de Parkinson, em busca de uma vida saudável. Bom, por conta da pandemia, nós julgamos ficar bastante limitados na questão de propagar as informações. Ficamos restringidos a somente utilizar ferramentas na plataforma digital. A selecionada pela equipe foi o Instagram. Então, por meio dele, foram divulgadas postagens relacionadas ao mal de Parkinson, como do que se trata a doença, quais os seus sintomas e curiosidades acerca do tema. O mal de Parkinson foi descrito pela primeira vez em 1817 por James Parkinson, e os motivos pelos quais nós decidimos escolher o mal de Parkinson como a doença a ser abordada aqui no projeto integrador incluem o fato dela ser uma doença neurodegenerativa de progressão lenta. Então, ela não surge do nada, ela vai surgindo aos poucos e depende de vários fatores, mas muitas pessoas simplesmente não sabem disso. E o outro ponto é que ela é a segunda doença neurológica mais comum no mundo, perdendo somente para o Alzheimer. Então, a sua prevalência ela é muito alta. E ela é mais comum em idosos. Mas atenção, não é pelo fato dela ser mais comum nesse público que ela vai se restringir somente a eles. Não, ela pode afetar pessoas mais novas também, apesar de ser bem menos comum. Bom, o Parkinson possui um aumento gradual dos tecidos e uma maior lentidão dos movimentos. A grande maioria andam arrastando os pés e a postura inclinada para a frente. O tremor, por sua vez, afeta os membros superiores e inferiores, podendo ser afetado dois lados do corpo ou um só. Mas se for afetado os dois lados do corpo, uma parte será com maior intensidade. Geralmente é mais observado quando o paciente ele está em repouso, que chamamos de tremor de repouso. A depressão ela pode ser acometida nos pacientes com Parkinson porque parte do cérebro é afetada justamente na área de noradrenalina, serotonina e dopamina, que são substâncias da energia, do bem-estar e do humor. A branifenia, no caso a lentidão, o paciente demora de fazer as suas atividades de costume, como comer, escrever e se alimentar. Essa doença ela pode acometer a fala, né? O paciente fica com distúrbio na fala e com dificuldade de engolir. No caso da etiologia, idiopática é sem causa aparente. E na ambiental por produtos tóxicos utilizados na indústria ou na agricultura. Por realmente ser uma doença que afeta idoso, essas pessoas começam a ficar mais lentas, tremores, tá? Obviamente não é de um dia para o outro, ok? É gradualmente. Como é que acontece? A pessoa pode começar com tremores, pode ser bem básicos, né? Bem simples, até ficando mais grave. O jeito que a pessoa anda lentamente, a corcunda, né, que a gente chama, que é a coluna, ela fica mais pra frente, sabe? Então, pequenos diagnósticos assim a gente percebe. Só que para quem tem mal de Parkinson, né, às vezes não percebe no início. Então, pode achar que por conta de ser idoso, as pessoas automaticamente pensam, pela idade, tá, né? A pessoa fica mais lenta, mas não. A gente tem que começar a perceber, por exemplo, como nossos avós, como nossos bisavós, como nossa mãe, pode ser um da gente também, né? Como o corpo começa a reagir. Obviamente, minhas amigas explicaram como funciona a doença do mal de Parkinson. Então, assim, a gente percebe que essa mudança, ela vai ser lentamente. Entra na parte do tratamento. Provavelmente, algumas doenças, né, existe uma cura, outras não. É o que acontece com o mal de Parkinson. O mal de Parkinson não existe uma cura, certo? É um progresso de adaptação, readaptação, certo? O que acontece? Como a gente sabe que o mal de Parkinson é uma doença que afeta o cérebro, ok? Ok. Nessa é morte de neurônios. Então a dopamina, aquela que dá alegria pra gente, energia e tudo mais,
foram desligadas, né? O cérebro, as células do cérebro, elas não se renovam. Então esses neurônios, eles realmente pararam no cérebro. O que acontece? Para isso, a gente vai precisar de, como a gente trouxe medicamentos dopaminérgicos, fisioterapia, palidotomia, neuroestimulação. Existem outros tratamentos também, outras terapias. E aí a gente, primeiro de tudo, a gente começa com a fisioterapia, né? Por quê? Porque lembra que eu falei no diagnóstico que o movimento do corpo, né? O movimento do rosto também ele para, a pessoa fica rígida, certo? O processo de comer, de abotoar, pequenas coisinhas, de tomar um banho, de andar, enfim. A pessoa realmente, ela tem um momento que ela, né, ela fica muito lenta. E o que acontece? A fisioterapia, ela ajuda sim. E agora, falando um pouquinho mais só sobre medicamentos dopaminérgicos, tá? O que acontece? Existem alguns medicamentos, tá? Mas o principal que eu vou trazer pra vocês aqui é o chamado levodopa. O que acontece? Esse medicamento é como se ele fosse trazer novamente um neurotransmissor que no cérebro já não existe mais, né? Como se ele tivesse apagado. E aí esse medicamento ele ajuda de novo, é como se fosse um reiniciar desses neurotransmissores, né? Na questão da dopamina. O que acontece? Obviamente, né, que isso vai muito também do progresso da doença. Então, algumas pessoas não vai voltar a como antes, tá? O que acontece? Essas pessoas que talvez descobriram no início, obviamente o progresso delas da doença é muito mais rápido do que quem descobriu já num estado urgente, né? O que acontece? Ela, infelizmente também, esse medicamento, o uso prolongado dele de muitos anos, pode causar reações secundárias, o que não é legal. Bastante severa, tá? Como movimentos involuntários. Então, por exemplo, por mais que existem sim os tremores e tudo mais, mas movimentos involuntários de perna, braço, tá? Existem também milhares de outros medicamentos, mas realmente vai depender muito do progresso da doença da pessoa, obviamente depois que ela tiver um diagnóstico já melhor com os médicos, ok? Falando um pouquinho mais de tratamento, a gente também traz a palidotomia. O que significa isso? Isso é uma cirurgia, tá? Que como ela é feita? Não existe só essa cirurgia, mas às vezes quando o medicamento, o paciente não reage ao medicamento, o médico passa essa cirurgia. Como acontece? As cirurgias são benéficas, tá? Podem também ser benéficas, né? Obviamente que vai ser só uma vez, não como os medicamentos que são, né, continuamente. As cirurgias vão consistir em lesões no núcleo pálido interno, chamado palidotomia, ou do tálamo ventral lateral, talamotomia, certo? Que estão envolvidos no mecanismo da rigidez do tremor. Então, basicamente, é como se fosse uma ligação novamente, tá? Nessa parte do cérebro. Só que assim, a lentidão em movimento responde melhor, muito melhor aos medicamentos. Então, é por isso que tem gente que prefere os medicamentos, né? Mas assim, por consequência dos medicamentos também de muito tempo, que pode começar a reagir mal, a pessoa pode às vezes nem conseguir fazer que o medicamento melhore. Então aí a cirurgia ela pode ser um caminho, certo? Lembrando que não há cura para o mal de Parkinson, é só um tratamento para que a pessoa é uma progressão, né, na questão de desenvolvimento melhor, andar melhor, enfim, não vai voltar 100% a ser o que era, mas já é um caminho, o início a melhora. Então aqui nós finalizamos o nosso trabalho, tá? Com imensa gratidão e não só aperfeiçoando e melhorando a nossa vontade de estudar como universitários e profissionais já formados até, mas também de poder levar essa informação, certo? A terceiros como nossos familiares, nossos amigos e a questão das redes sociais, poder estar conectados, né? E levar informações que até a gente descobriu durante o processo do trabalho, né, durante etapas de formulário, de criação de lives, e como as pessoas elas foram gratas de falar, poxa, que legal, a gente conheceu mais o mal de Parkinson, né? Então aqui nós finalizamos, tá? Com imensa gratidão, de verdade, sobre tudo que a gente já estudou e vai continuar, com certeza, estudar sobre o mal de Parkinson.